Olá pessoal, dando continuidade ao tema de gases, a gente vai estudar hoje a densidade de um gás e a fração molar de uma mistura gasosa. Então vamos lá, densidade dos gases. Primeiramente a gente pega a fórmula da equação de Clapeyron, P vezes V igual a N vezes R vezes T, que foi estudado anteriormente por nós, tem vídeo aí no canal. A gente vai ter então, uma adaptação dessa fórmula que vai ser assim, ó, P vezes V é igual a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Basicamente, o que a gente fez? A gente substituiu o número de mols pela massa sobre a massa molar. Então, você sabe que o número de mols é calculado por massa sobre massa molar, então, basicamente, nós só fizemos essa troca. Ao invés de colocar o número de mols, a gente colocou massa sobre massa molar. E aí a gente faz a seguinte adaptação. A gente pega a massa molar que está dividindo e passa para cá multiplicando. E aí a gente pega o R e o T que está multiplicando, passa para lá dividindo. Pega esse V que está multiplicando e passa para cá dividindo. A gente vai ter isso aqui, ó, P vezes a massa molar, que a gente pegou e passou para cá multiplicando. O R e o T a gente passou para lá dividindo, ficou RT, é igual a massa sobre o volume. O que acontece é que a massa sobre o volume vai ser sempre a densidade. Então, a densidade de um gás vai ser sua massa em relação ao seu volume. Tá? Bom, então a gente vai ter então que a densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido pelo R vezes o T. Então, basicamente, a gente resume o cálculo da densidade assim. Tá? Então, só para deduzir aqui, o que eu falei para vocês, a gente pegou a massa molar que estava dividindo, passou para cá multiplicando. Pegou o V, pegou o R e o T que estavam multiplicando e passou para lá dividindo, certo? Depois pegou o volume que estava multiplicando e passou para cá dividindo. Então, basicamente, a gente teve assim, ó, densidade igual a massa sobre volume, que é a mesma coisa que pressão vezes a massa molar vezes o R vezes o T. Tá? Bom, as unidades de medida. Como que a gente vai deduzir qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar? Vai ser assim, ó, a densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. Né? A pressão a gente vai trabalhar com ela em ATM, a massa molar sempre em gramas por mol. Né? O R vai ser ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin e a temperatura vai ser em Kelvin. O R que tem essas unidades de medida aqui é aquele que tem o valor de 0,082, tá? E isso já foi tema de outro vídeo, então pode procurar lá que você vai encontrar depois no canal. Então 0,082 vai ser o valor do R e a temperatura sempre em Kelvin. Também ensino a converter nos vídeos anteriores. Então, nossa densidade vai ser medida em gramas por litro. Você vai cortar ATM com ATM, mol com mol, o Kelvin com Kelvin, vai sobrar grama sobre litro. Então, a gente vai ter que a densidade é medida em gramas por litro. Tá? Bom, um exemplo para vocês, a questão 6 do seu material, vou disponibilizar perante o site da escola. Então, nós vamos ter aqui questão 6. Calcule a densidade do Cl2 a 18 graus Celsius e 873 milímetros de mercúrio. Então, uma primeira observação, a gente vai ter que calcular a massa molar do Cl2, a gente vai ter que converter essa temperatura para Kelvin e essa pressão a gente vai ter que converter para ATM. Então, resolução. A gente vai ter primeiro que a pressão é igual a, vezes a massa molar igual a densidade vezes R vezes T. Ajeitando para a gente isolar a densidade, a gente pega esses dois que estão multiplicando e passa dividindo. Então fica de acordo com a fórmula que a gente viu lá no balãozinho azul. Então densidade, pressão vezes a massa molar, R vezes T. Então, voltando lá, então pressão vezes a massa molar igual a R vezes T, sobre R vezes T, é igual a densidade. O R que eu selecionei é aquele que é 0,082, as unidades de medida dele estão dispostas aqui. E aí a gente vai converter primeiro a pressão que a gente tem. Então, 1 atm equivale a 760 ml de mercúrio.
O exercício me deu 873 milímetros de mercúrio, né? Então, vou pegar e converter para ATM. Coloquei o x aqui e vou resolver essa regra de 3. X vezes 760 e 1 vezes 873. O 760 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar isso aqui, ó, 873 dividido por 760 milímetros de mercúrio. A gente vai ter, então, que o resultado dá 1,14 vezes 1,148 atm. Isso aqui é aproximadamente 1,15 atm, né? E aí a gente já tem a pressão em atm aproximadamente. Então, 1,15 atm. Bom, a massa molar do Cl2, que eu tinha falado que a gente teria que calcular. A gente olha na tabela periódica, a massa do cloro é aproximadamente 35,5. E aí são Cl2, né? Que são 2 cloros. Então vai ficar 35,5 vezes 2. Então, 71 gramas por mol. Posteriormente, convertendo a temperatura de graus Celsius para Kelvin, a gente vai somar 273. Então, vai dar 291 Kelvin. Tá? Substituindo, então, na fórmula, pressão 1,15, a massa molar 71, o R 0,082 e a temperatura 291. Multiplica o de cima, multiplica o de baixo e divide, né, depois os dois resultados. A gente vai achar então 3,42 gramas por litro. Essa é a densidade do cloro nessas condições de temperatura e de pressão. Bom, fração molar. A fração molar, primeiramente, ela é representada pela letra X, né? E ela vai ser a razão entre o número de mols de um componente dividido pelo número de mols total de componentes que a gente vai ter na mistura gasosa. Então, um exemplo para vocês vai ser assim, ó, considerando o recipiente com 64 gramas de gás oxigênio, que é o O2, e 112 gramas de gás nitrogênio, determinar as frações molares dos dois gases. Então, primeiramente, o que a gente vai encontrar? Fração molar do O2 vai ser o número de mols do O2 dividido pelo número de mols total da mistura, que é o número de mols do O2 mais o número de mols do N2. E a fração molar do N2 vai ser o número de mols dele dividido pelo dele mais o do O2, que é o número de mols total da mistura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular os números de mols, né? Então, ele me deu 64 gramas de O2 e 112 gramas de N2. Essas aqui são as massas de cada um dos dois. E eu preciso da massa molar. Então, vou pegar lá na tabela periódica. O oxigênio é 16 vezes 2 dá 32 gramas por mol. O nitrogênio, 14 vezes 2 dá 28. Então, a gente tem, né, 28 gramas por mol. Bom, então tem as duas massas molares. O número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, vai ficar 64 gramas dividido por 32 gramas por mol. Dá 2 mol exatamente. O número de mols do N2 vai ser 112 dividido por 28, que dá exatamente 4 mols. Seguindo o raciocínio da fração molar, então, a gente vai ter que a fração molar do O2 vai ser o número de mols do O2, que é 2 mol. Então, está aqui 2 mol. Dividido pelo número de mols do O2 mais o do N2, que é 2 mais 4. Deu 6 mol. Esse é o número de mols total. Então, 2 dividido por 6 dá 0,33 na dívida periódica. A fração molar não tem unidade medida, então corta o mol com mol, você acha, né, um valor adimensional aqui. E a fração molar do N2 vai ser o número de mols do N2, que é 4 mol, né? O N2 está aqui, então o número de mols do N2, 4 mol, dividido pelo número de mols total, que é 2 mais 4, dá 6 mol. Então vai dar 0,66 aproximadamente. Note que o conceito de fração molar, né, ele pressupõe que a soma de todas as frações molares tem que dar 1. Então, isso aqui, como é dízima periódica, dá exatamente 1. Ok? E é isso, um abraço para vocês.